A Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Rio Claro, São Paulo e a TV Oração apresenta o Evangelho do Dia. Amados irmãos e irmãs, trazemos a você um momento de oração, partilha e reflexão do Evangelho deste terceiro domingo do tempo da Quaresma. Vamos meditar João no capítulo 2, versículos 13 a 25. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão com o Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias. Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Então, quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, o tempo da Quaresma é um tempo de purificação, propício para renovar a nossa vida cristã e purificar o nosso coração daquelas impurezas que foram se acumulando ao longo do tempo. O Evangelho que acabamos de ouvir trata de 2 pontos fundamentais da nossa religião e da religião judaica: a lei de Deus e o templo, que com o passar do tempo também estava precisando de uma purificação. Cristo se apresenta como a nova lei e o novo templo. O templo era um lugar muito sagrado para os judeus, como é sagrado para nós hoje. Todo judeu devia ir ao templo ao menos uma vez por ano para oferecer um sacrifício a Deus. Estas ofertas para os sacrifícios faziam girar muito dinheiro e provocavam abusos e exploração por parte daqueles que exploravam o povo. O gesto violento de Cristo não é apenas zelo de purificação do templo, é anúncio da abolição do velho templo e do culto aí celebrado. O antigo templo já tinha concluído a sua função. Surgirá um novo templo, não construído de pedras e por mãos humanas, mas o lugar da presença viva de Deus, Jesus Cristo. Passamos do templo de pedra, projeto de Davi realizado por Salomão, ao templo sonhado pelos profetas, fonte de vida e luz para todos os povos. Para chegar ao Senhor ressuscitado, o templo verdadeiro em quem Deus manifesta a sua glória em favor de todos os homens. Caminhamos todos para um templo definitivo, que se indica
com o mundo inteiro, quando esse se converte em casa morada do Pai, isto é, a casa onde todos os homens se conhecem como irmãos. Jesus nos convida a sermos templo no qual está presente Deus, e nele se oferece um verdadeiro culto em espírito e verdade. Nosso coração deve ser um sinal de Deus para os irmãos. Nossas comunidades devem dar testemunho de vida de Deus. A igreja deve ser essa casa de Deus, onde as pessoas podem encontrar a proposta de libertação e de salvação que Deus oferece a todos. O culto que Deus aprecia deve ser uma vida vivida na escuta de suas propostas e traduzida em gestos concretos de doação, de entrega, de serviço simples e humilde aos nossos irmãos. Jesus purificou o templo de seus profanadores e nos convida a purificar também o templo de nosso coração. Qual é a nossa atitude diante da lei de Deus? Qual o respeito que temos na casa de Deus, antes, durante, depois? Meu irmão, minha irmã, se Cristo voltasse hoje às nossas igrejas, o que aconteceria? A quem deveria expulsar com o chicote? Por isso, a campanha da fraternidade nos lembra outro templo sagrado, profanado pelo orgulho religioso que levanta muros, que produz divisões. Cristo deseja sua igreja unida, num só coração e numa só alma. Esta celebração do fim de semana deve nos levar a refletir sobre o espírito com que vivemos a nossa religião, diante da lei de Deus, nas práticas religiosas de nossa religião e no respeito à pessoa humana. Só assim o nosso culto será realmente agradável a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que este dia seja de graças e bênçãos a você e toda a sua família. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos na paz e no amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Avante!